A Rádio Arte está no ar mais uma vez. Hoje a rádio recebe a banda Metrô, banda muito importante principalmente para o movimento New Wave no Brasil, na década de 80. Tá? Estamos aqui com Virginie, vocalista. Muito obrigado pela participação aqui na rádio, Virginie. Prazer, bom dia para todo mundo. Temos também da banda Daniel. Obrigado, Daniel. Seja bem-vindo aqui à rádio. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Como vocês sabem, eu sou coordenador do projeto Rádio Acadêmico Arte, sou professor Viana de Matemática da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Estão com a gente aqui também o professor Lefá Talim, que é professor da UAST, e um egresso da UAST, que hoje em dia está fazendo doutorado, engenheiro de pesca, Tiago Campelo. Tá bom? Bom, gente, o papo inicial é sobre o início da carreira de vocês, tá? Queria que vocês falassem, assim, fizessem um breve resumo sobre A Gota Suspensa, que ontem mesmo eu estava ouvindo a Suspensa. Eu já tinha escutado uma vez, aí ontem eu disse, não, eu vou escutar mais um pouquinho aqui. É um disco muito bom, eu achei interessante, porque eu consegui perceber alguma coisa do Yes, eu consegui perceber alguma coisa assim de bandas importantes do rock progressivo dos anos 70. O disco começa com Lotus, que já começa com aquela viagem do Yes, aquele som de... Porque o Yes tinha muito aquele negócio de... o som de vento, aquela viagem progressiva. E o Lotus, eu percebi aquilo, eu percebi que vocês tinham uma pegada ali e eu acho isso muito bonito. Eu até parabenizo quem faz isso, porque vocês, ao fazerem isso, vocês estão celebrando uma grande banda, vocês estão mostrando que vocês também são grandes e que podem fazer também, e fizeram muito bem, tá? E assim, eu fui escutando o disco, um pouquinho de música de cada um, e aí eu percebi que a segunda música já não era tão progressiva, já tinha uma cara de... Eu senti um pouco do descolhar, porque eu senti que o disco alternava do progressivo e alguma coisa, uma pitadinha de New Wave ali. Eu não sei se estou enganado, me corrijam, mas eu senti que ali já tinha um projeto eu acho que a banda iniciou em 78, se não me engano, não é isso? Final dos anos 70, e eu acho que o disco foi lançado em 1980, me corrijam, acho que foi isso. Então, estava no auge ali da New Wave, né? Estava surgindo a Divo, B-52s, a Blitz veio logo em seguida no Brasil, e assim. Fale um pouco aí do disco, da carreira de vocês no início. Fala aí, Dani, não estou te vendo mais. Ué, fala aí. Pessoal. Pode falar, Virginie. Tá bom, então eu começo, então. Tá bom. Então é o seguinte, eu acho que você deve ter escutado talvez o álbum da Gota Suspensa. Obviamente deve ser nas redes sociais, né? Tipo Spotify ou... Isso, no YouTube, sim. Então, é isso. Aí, porque a ordem das músicas nesse disco, ela não é exatamente essa, ela começa em cada face desse álbum, a gente começou com músicas mais de pegada new wave, depois terminaram, cada face do disco terminou com uma música progressiva, de rock progressiva. Passando isso, enfim, a Gota Suspensa, eu entrei nessa banda que já existia na adolescência. Era um grupo que o Dani, depois ele pode contar para vocês, tinha montado com amigos e amigas, e nós nos conhecemos no Liceu Pasteur, o liceu francês da cidade de São Paulo, onde estudamos todos por um tempo. Eu estudei minha escolaridade toda por lá. E aí, o que era um hobby de voz, violão em casa e cantar com discos e tudo, começou a ser, no meu caso, uma participação com outras pessoas, com guitarra elétrica, teclados, piano, bateria. Foi uma grande aprendizagem, uma grande escola, e foi super, super legal e um privilégio podermos gravar um LP na época. Um produtor topou bancar esse projeto, porque na época, para você poder gravar, registrar o seu trabalho, não era como
que hoje a gente pode fazer, produzir em casa, o que é maravilhoso, mas na época tinha que ter uma grana para poder pagar um estúdio. Então a gente teve essa imensa oportunidade que foi decisiva na consequência na nossa carreira depois, né, Dani? Opa, deixa eu desmutar aqui o microfone. Sim, sim, sim. Bom, mas então, a gente já tocava muito em São Paulo, no circuito alternativo, no final dos anos 70, e a Gota teve muitas formações, né? Enfim, já na primeira formação, eu, Alec, já desde a primeira, e daí teve o Fred, que é o irmão do Alec também, que depois formou uma banda chamada Degradê, nos anos 80, e depois Zero, com o Guilherme Snart. Guilherme Snart, sim. E aí, enfim, teve várias formações. E a gente tocava muito no circuito alternativo, nos festivais, em todos os teatros das universidades de São Paulo. A gente tocou em todos, na GV, Mackenzie, na PUC, na rampa da PUC, no Tuca, Lira Paulistana, enfim. A gente se autoproduzia, levávamos tudo e tínhamos até uma legião de fãs, assim, que acompanhava, assim, muita gente ia ver, muita gente. A gente lotava os teatros. Sim. E até aqui, então, vem esse rapaz, que produziu o álbum A Gota Suspensa, Luiz Antônio, que viu um show e quis produzir, bancar o estúdio para a gente gravar. E nessa época, então, a formação era uma formação mais de rock progressivo. E aí a gente quis registrar a música Gota Suspensa, foi a primeira música que a gente fez. Aliás, o nome veio dessa música, né? E chamamos então a Virginie para vir gravar, que já tinha cantado com a gente, né? E aí deu vontade a coisa foi tão boa que a gente, no meio do processo, a gente começou a fazer outras músicas num estilo new wave, assim, músicas rápidas de 3 minutos, assim. Sim, eu percebi. Eu percebi. Né? E tem uma mistura do que era e do que viria a ser o metrô. Sim, eu percebi essa alternância de gêneros, eu acho isso muito interessante, eu levo muito em conta a ordem do disco, quando eu vou ouvir, sabe? Vocês começam, Virginia até me corrigiu, eu acho que eu escutei a sequência talvez errada, eu peguei uma sequência errada numa playlist, pode ter sido isso, eu não sei, mas assim, a sequência que eu vi começava com Lotus, que é uma música de rock progressivo, que eu até fiz referência ao Yes, e a última música, que é Voyage, que também é uma música que realmente é uma viagem, aquela música, que eu acho que talvez seja a mais viajante ali do disco, maravilhosa. E outra coisa, eu quero parabenizar vocês, porque vocês gravaram um disco de rock progressivo no final dos anos 70, já lá em 1980, eu acho, né? 82. O rock progressivo já não estava mais no auge, o auge era o punk, o auge era o pós-punk, e vocês tiveram audácia, parabenizo demais, porque vocês tiveram a coragem de gravar um disco de rock progressivo naquela época, onde muita gente já estava esquecendo do rock progressivo, que para mim não morreu, mas muita gente tinha esquecido, e vocês fizeram um ótimo disco, um belíssimo trabalho, tá? Eu não estou falando isso, não é por estar aqui gravando com vocês, não, mas é porque o disco é muito bom, recomendo, quem estiver assistindo, procure na internet o Gota Suspensa, que é um disco, assim, deveria estar sendo listado como um disco importante da música brasileira, porque vocês contribuíram para o rock progressivo, vocês já sinalizaram com a New Wave ali, né? Vocês são os precursores da New Wave no Brasil, porque no final dos anos 70 ninguém fazia New Wave no Brasil, só foi fazer New Wave, que eu saiba, com o Blitz em 82, o Júlio Barroso, né, que em 90, enfim, né? É isso, é parabenizar pelo belo trabalho que vocês fizeram. Obrigado. Não é para qualquer um, claro. Não é para qualquer um. Na verdade, a gente simplesmente, eu acho que a gente fazia música que gostava de escutar e que nos amamentou, nos alimentou. Então, o rock progressivo era o som que a gente escutava, pelo menos eu escutava bastante isso, com outras coisas, obviamente, sendo de uma família franco-brasileira,
com uma mãe que cantava muito, não era só o rock progressivo, mas digamos que rock, eu escutava muito rock progressivo pelo viés do meu irmão maior. E era o som que a gente curtia, que a gente dançava nas festas, né? E era o som que a gente curtia escutar, pôr no toca-disco e escutar, e é um som que nos fazia viajar. E depois eu acho que a nossa virada, guinada para um som mais new wave, enfim, é porque também era a realidade que estava em nossa volta. A gente pensar muitas vezes na semana, lugares maravilhosos que existiam em São Paulo, onde a gente podia escutar músicas que não tocavam nas rádios, que iam, sabe, que iam mostrar um caminho, indicar um caminho. E eu acho que a gente foi se alimentando de tudo isso, dessas influências, e foi isso que... talvez na gravação a gente tenha sido entre os primeiros, mas tinha esse movimento, era uma coisa natural, assim, era o que estava rolando mesmo no underground, né? Porque, inclusive, a gente não pode esquecer de citar uma banda que foi importante, que foi Casa das Máquinas, né? Que gravou um disco de 75 lá de Maravilhas, que já era um disco de rock progressivo, né? Sim. Né? Aquele disco é fantástico, foi outra pérola do rock brasileiro, né? Tem uma banda pernambucana também, eu não posso deixar de citar, que é Ave Sangria, que Sim. na década de 70, né, Fatalim conhece, com certeza, né? Tiago e Manuel talvez conheçam também. Assim, uma banda pernambucana, na década de 70, fazer um som psicodélico que eles fizeram, um rock progressivo, Ave Sangria, eu tenho que citar aqui, porque além da Gota Suspensa, claro que eu já parabenizei aqui, é um trabalho realmente é uma joia, é uma grande joia da música brasileira, né? Sem dúvida. Viana, perdão, Daniel, fica à vontade. Pode falar, Padarini. Daniel tá falando, fica à vontade, Daniel. A gente frequentava muito os shows do Terço, uma banda chamada O Terço. Criaturas da Noite, o disco, né? Sim. Massa. Criaturas da Noite, tinha o Mutantes na fase progressiva, o show da volta dos Mutantes em 77, eu fui com o Alec, quando eles estavam na Itália, eles fizeram um show, o Arnaldo Batista abriu o show cantando Loki, tocando aquele álbum Loki. Sim, maravilhoso. E também vimos várias vezes o Terço, Mutantes, enfim, várias bandas. Ainda no final dos anos 70, ainda estava rolando muito aqui. Eu acho que teve uma defasagem do que estava acontecendo na Europa. Demorou um pouco para chegar o punk aqui. O punk chegou primeiro na periferia, em São Bernardo, lá na região mais... Tinha shows lá na estação metrô São Bento. E aí lá eu lembro que eu fui ver shows de banda punk. Aborto Elétrico? Não, Aborto Elétrico eles eram de Brasília, mas Cólera, Lixomania, enfim, era uma galera mais da periferia mesmo que tocava música punk em São Paulo. E depois teve aquele festival famoso lá no Sesc Pompeia, que reuniu o grande festival de punk. Exatamente, isso aí mudou muito. E para a gente chegou através em São Paulo começaram a abrir um lugar chamado Carbono 14 e Rose Bombom. Rose Bombom, sim. Carbono 14 era um prédio de 3 andares no Bexiga, e um andar que era uma sala de cinema, pequena salinha, que passavam vídeos de New Wave e pós-punk. E lá a gente conheceu muita coisa, porque não tinha... Os discos ainda não chegavam aqui, não eram lançados pelas gravadoras, né? E aí lá a gente viu Blondie, Devo, B-52, Siouxsie and the Banshees, até Cure, All Pornography. Sim, The Cure, sim. A versão original. Joy Division. Siouxsie and the Banshees. League of Gentlemen. Um disco importante foi o King Crimson, que também era uma banda progressiva dos anos 70, e que nos anos 80 gravou um álbum chamado Discipline. Sim. E que assim, para mim, assim, é uma virada, assim, para nós foi. E um álbum que foi daí que vem Beat Acelerado também, né? Além do Vicente França, que é um álbum chamado Beat. Sim, o segundo disco do King Crimson da era New Wave, sim.
exatamente essa expressão, a gente estava com essa expressão na cabeça. Quando a gente foi fazer beat acelerado, a gente tinha a música, que era a música do Vicente França, aí eu já pulei, dei um pulo, né? Que não era beat acelerado, era essa música, mas sem o refrão. E aí eu acho que essa coisa do beat, do heartbeat, até I need to feel your heartbeat, de ter alguma coisa, a gente estava procurando uma coisa nessa linguagem. E não podemos esquecer da Rita Lee, né? Perfeito, claro. Inclusive foi lançado ontem um disco póstumo dela, né? Rita Lee, Roberto de Carvalho. Rita Lee, Tutti Frutti e Rita Lee, Roberto de Carvalho. São dois momentos diferentes. Daniel, Virginie, eu vou fazer uma pergunta que é algo que sempre me pega muito, né? A gente tem essa história, primeiro, das bandas de garagem da década de 80, né? Porque aí estourou, e as bandas de garagem começam a fazer sucesso no Brasil e tudo mais. E isso pega, isso vira, vamos dizer, vira moda no Brasil, né? Então o rock passa a ser a música também produzida no Brasil. Agora a Globo produzindo aí minissérie falando sobre o rock, anos 80, as rádios rock, etc e tal. Mas, na verdade, a gente tinha essa pegada também brasileira na década de 70, né? E eu tenho, como disse aí o Viana, a Casa das Máquinas, e eu ouço algumas outras bandas da década de 70 que a gente precisava resgatar mesmo, né? Precisava recordar, trazer a baila, lembrar que, na verdade, esses sujeitos existiram. E geralmente a gente fica aí no trio Mutantes, Rita Lee e Raul Seixas, né? Da década de 70. E aí eu queria saber de vocês, se tinha, para além desse punk que você citou, né? Provavelmente aí Ratos de Porão no meio, se tinha alguém do Brasil que vocês estavam ouvindo, que estavam influenciando vocês aí da década de 70, né? Que já é um pessoal que não é essas bandas que acabam surgindo aí como bandas de garagem, como Paralamas, ou o próprio Aborto Elétrico, que depois vai dar origem aí na Legião. Queria saber o que vocês estavam ouvindo aqui do Brasil, ou se tinha alguma coisa também na América Latina que chegava para vocês. Eu imagino que seja mais difícil, né? Por conta das rádios, até hoje, a América Latina, né? A gente não tem rock argentino que nos chegue, né? Infelizmente. Então, eu queria saber. Que influenciou muito a gente. Inclusive, a gente tocava uma música deles no show, chamada Crucis. A gente viu um show deles, aliás, tem esse registro em vários lugares, assim. Primeiro show, aliás, foi o primeiro show de rock latino-americano que teve no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em 77, a gente foi. E aí o show era o Terço, César Mariano, Crucis, Arnaldo Batista e Banda Patrulha do Espaço, Leon Riego e Los Desconhecidos de Sempre. Essa banda Crucis era maravilhosa, era uma banda de rock progressivo argentina muito barra pesada. Procurem escutar um álbum deles chamado Los Delírios del Mariscal. Ok, eu gosto muito de garimpar, esse eu não conheço, mas vou buscar. A gente ouvia nos anos 70 muito Rita Lee, Secos e Molhados, Novos Baianos, muito, Pepeu Gomes, Caetano, Gil, Raul Seixas. É engraçado, que eu nunca tinha escutado Raul Seixas, mas a gente foi no Festival de Águas Claras, assistiu um deles, uma dessas edições, acho que foi acampando, e eu vi pela primeira vez o Raul Seixas ao vivo. Foi uma coisa, olha, extraordinária, assim, realmente ele era fora de série. Walter Franco era uma pessoa que a gente gostava de escutar. Tom Zé também, né? O Tom Zé também foi referência, né? Arrigo Barnabé foi uma pessoa importante para nós também. O surgimento dele já no começo dos anos 80. O Tom Zé também, né, Daniel? Tom Zé também. Era um mutante, né? O Tom Zé, ele era um mutante. Assim, a sua própria essência ali, gravando cada disco, assim, ele era o camaleão do rock brasileiro, vamos dizer assim, que ele sempre inovava, né? Vamos dizer assim. Joelho de Porco, a gente viu aquele show do Joelho de Porco, que é a primeira banda punk do Brasil já em 70
6, eu não lembro. A gente viu no Teatro Ruth Escobar. 72. Matança Gelo do de Porco, 72. Era o Som Imaginário também. Som Imaginário é uma banda que influenciou a gente, que era o Wagner Tiso, o Robertinho Silva, Sim. Federico, Luiz Alves. Era a banda do Milton, né? O Milton, isso. Isso. Maravilhoso. Matança do Porco. Tem um disco Milagre dos Peixes, né? Que o Milton Nascimento gravou com eles, né? Milagre dos Peixes. Exatamente. Esse é um E disco. tem um disco Minas, de 75, que é um disco de rock. É um disco progressivo, aquele disco ali. Sim, a Mina. Sim. Quanto a isso, eu acho que o Dani contou bastante do que ele assistiu com o Alec, isso antes da gente se conhecer. Eu, naquela época, eu escutava bastante Piaf, François Hardy, Brassens, dos brasileiros e brasileiras, eu escutava Caetano Veloso, adorava Gal Costa, colocava o álbum da Gal, ficava cantando junto durante horas. Kate Bush, eu gostava muito. Kate Bush, eu era fãzona. Mas isso foi um pouco mais tarde, né? Mas assim, Sai Guarabira, o Seu Valença, Quinteto Violado, Milton Nascimento, Beto Guedes, que todos, assim, eu acho que tinham ainda, assim, na construção das músicas, as músicas eram construídas como histórias que não precisavam terminar em 3 minutos, então tinha essa pegada de progressivo, mesmo se não eram sempre rock, né? As músicas do Quinteto Violado, eu adorava essas longas, mais viajantes. E era o que eu fazia no meu violão, eu sentava e ficava viajandão. E com a Gota Suspensa, o que era engraçado é que a gente misturava muito todas essas raízes durante os são das músicas. Uma coisa que a gente gosta de lembrar é quando fizemos uma apresentação no Festival Interno do Colégio Objetivo, e a gente subiu no palco e, nossa, a música passou por todos os estilos possíveis, entrou, Dani? Era reggae, era samba, era rock, era não sei o quê, ninguém entendia nada, mas a gente viajava e se deliciava, tinha guitarra elétrica e percussão, assim, era isso, voilà. Bom, deixa eu dizer uma coisa aqui. Para a gente ir para a reta final da primeira parte, né? Porque a gente vai falar do olhar, vai falar um pouco do trabalho atual de vocês. A gente falou muito de rock progressivo brasileiro, e eu acho que tem muita coisa boa aí. Casa das Máquinas, o Terço, a Gota Suspensa, claro, tem muita coisa boa. Mas lá fora, assim, o berço do rock progressivo, que muita gente defende que é a Inglaterra, qual foi a grande referência para vocês? Algum disco, alguma banda assim? Vários. Você falou uma já. Yes, era uma. Aliás, a gente viu, eu fui com o Alec, a gente viu o show do Rick Wakeman em 75. Sim, Viaja à Terra, não, ao centro da Terra, Viagem ao centro da Terra, não é isso? E esse show em 75 foi o primeiro grande show que teve. E em 77 a gente viu Genesis, já sem o Peter Gabriel, Pink Floyd, obviamente, Pink Floyd, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma discussão que eu adoro essa discussão, e eu espero que ela sempre fique aberta, porque eu sempre gosto de falar. Para vocês, Pink Floyd é rock progressivo? Porque tem gente que defende que tem gente que defende que não é. Na opinião de vocês, Pink Floyd é uma banda de rock progressivo? Foi uma banda de rock progressivo? Eu não sei definir, mas era uma coisa que estava muito no nosso repertório, assim, era uma coisa, tenho até hoje. Aliás, tá aí o disco, tá até exposto aqui na minha sala, o Atom Heart Mother. Sim, aquela música ali é maravilhosa. Ele tá aqui, ó. Sim, é da Vaquinha, sim. Sim, da Vaquinha, sim, é maravilhoso. Esse disco aí era já, assim, 1970, a banda estava se arrumando para, digamos assim, para o que viria depois, né? The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Animals, que é um dos discos maravilhosos que é The Animals. Mas, assim, eu pergunto porque o Pink Floyd,
algumas pessoas defendem que ele tem um gênero próprio. O Raul Seixas uma vez deu uma entrevista e perguntaram ele qual era o gênero dele. Ele disse Raul Seixismo. Aí o Pink Floyd seria um Pink Floydiano, não seria um progressivo. Por isso que eu estou perguntando, entendeu? Eu não sei, eu nunca pensei nisso, na verdade, porque eu acho que cada um também é muito... Por exemplo, o Yes, eu acho que não tem nada a ver com o Pink Floyd, realmente. O Pink Floyd não tem nada a ver com Genesis não tem nada a ver com King Crimson. King Crimson também, cada álbum do King Crimson era uma coisa completamente diferente da outra, né? Mesmo nos anos 70, né? Sim. Acho que cada um... a gente não precisa colocar etiqueta e tudo também, mas, enfim, pelos grandes traços de estar contando uma história grandiloquente e tudo isso é progressivo, eu acho que sim. Deixa eu matar você para fechar esse pedaço. Eu fui... porque eu moro aqui na região de Toulouse, mas a gente foi passear em Paris, e da cidade das ciências, teve uma projeção de Pink Floyd com desenhos no planetário. Foi maravilhoso. Eles tinham muito disso mesmo. Eles que produziram o visual, foi maravilhoso. Então a gente se encontra daqui a pouco. Isso. Vamos fazer um intervalinho de uns 2, 3 minutos, a gente volta para falar do disco Olhar dos anos 80. Beleza. Tá bom? Vou parar aqui a gravação. A Rádio Ache é a maior rádio universitária do sertão de Pernambuco. Em breve voltaremos. Até já!